Eu estou gravando esse vídeo no domingo, dia 18 de maio, mas desde sexta-feira, dia 16, os sites especializados em economia, os analistas de investimento, não falam de outra coisa que não a queda no valor das ações do Banco do Brasil. Na quinta-feira, o banco tinha divulgado o seu resultado do primeiro trimestre de 2025 e apresentou um resultado bem inferior ao obtido no primeiro trimestre de 2024 e até no último trimestre de 2024. Uma queda de aproximadamente 20% nos lucros, ainda apresentando um lucro de mais de 7 bilhões de reais, mas uma queda significativa que impactou na percepção do mercado com relação ao preço das suas ações. E o meu aporte da segunda quinzena de maio não poderia ser outra opção que não as ações do Banco do Brasil. Se a gente verificar aqui no gráfico, do fechamento da quinta-feira até o fechamento da sexta-feira, foram 12,6% de queda, né? Saindo de um patamar aqui da ordem de R$ 29,30 para R$ 25,67, né? Eu comprei aqui no final da manhã, consegui o valor de R$ 25,80, mas ela encerrou ainda o dia um pouco mais barato que isso. Eu adquiri 10 ações, totalizando R$ 258, que correspondia ao valor do meu aporte quinzenal. Esse aporte, composto por um valor principal de R$ 250, mais os valores recebidos de dividendos na quinzena correspondente, que nesse caso corresponde ao rendimento das ações da Petrobras e do fundo XPMOLs. Esses proventos somados deu R$ 10,67, que com os 250 do principal totalizou R$ 260, que foi o que eu gastei com a compra das 10 ações do Banco do Brasil. Vamos abrir aqui a carteira no site do Investidor 10 e vamos começar fazendo o lançamento dessa compra. A gente vai adicionar o ativo, ações, BBAS3, Banco do Brasil. A compra foi feita dia 16, na sexta-feira. Foram 10 ações a R$ 25,80, totalizando os R$ 258. A gente adiciona. Pronto, já está aqui lançado. A compra anterior tinha sido aquele aporte extra para adquirir BB Seguridade também, quando ela teve a queda. Vamos ver no resumo como é que está o panorama geral da carteira. Hoje a carteira está com R$ 9.451, sendo que efetivamente investido foram R$ 9.121. Isso corresponde a uma variação de 3,62%, um acréscimo de aproximadamente R$ 330 no valor investido e uma rentabilidade da ordem de 10%. Vejam que nós estamos completando 6 meses com essa carteira. Eu criei essa carteira para estudar sobre investimentos em ações, em fundos imobiliários, em ativos de renda variável em geral, e a gente tem feito periodicamente os aportes, né, sempre de forma quinzenal, e registrando tudo isso em vídeo para ir acompanhando aqui a evolução da carteira. Hoje, os ativos da carteira estão distribuídos 48% aproximadamente em ações, 42,5% em fundos imobiliários e 9,5% mais ou menos em ETFs. A minha proposta é manter a carteira com 45% de ações, 45% de fundos imobiliários e 10% em ETFs, né? Esse desbalanceamento é em virtude dessas últimas compras que foram todas feitas em ações, aproveitando as oportunidades que a gente não pode deixar passar,
mas tendo a noção de que nos aportes seguintes a gente vai ajustando isso para que a gente não se perca da nossa meta original que foi planejada. Aqui embaixo a gente pode ver os ativos mais detalhadamente. Eu tenho 21 ativos na minha carteira, sendo 9 ações, 9 fundos imobiliários e 3 ETFs. Nas ações eu tenho Vale, tenho Petrobras, Banco do Brasil, BB Seguridade, Copasa, Itaúsa, CEMIG, CSN Mineração e ISA Energia. Hoje minha maior posição está em Vale e a menor em ISA Energia, mas não há uma diferença muito grande do maior para o menor em termos de participação. A ideia é manter uma carteira diversificada, de forma que nenhum ativo participe do percentual muito elevado dentro do conjunto. Isso visa diminuir os riscos. Claro, eventualmente pode fazer com que a nossa carteira não renda como renderia se nós focássemos em poucos ativos de maior valorização, mas também de maior risco. No caso do Banco do Brasil, que foi essa última aquisição, a gente ainda está com o preço médio abaixo do valor atual, isso indicando uma variação de 2,46% positiva. Negativos aqui na minha carteira eu tenho Petrobras, com uma queda de 7,38% com relação ao meu preço médio. Eu tenho CEMIG, uma queda de 4,9%, e ISA Energia, uma pequena queda, que pode até se dizer que está estável, de 0,28%. É provável que quando eu voltar a aportar em ações, eu foque nesses ativos que estão com menor participação, até que eu consiga, mais uma vez, organizar isso, distribuindo melhor estes percentuais. No caso aqui dos fundos imobiliários, todos eles estão com variação positiva. A maior variação está com o VINO11, com 13,33%. VINO11 é hoje o que tem a maior participação na minha carteira. Não por eu estar aportando nesse ativo, eu não compro VINO11 desde fevereiro, mas é porque ele teve uma valorização, recente, apesar de estar longe ainda do seu preço de referência. O P sobre VP dele ainda está em 0,5. Eu não estou aportando, apesar desse desconto, em virtude da situação dele não estar muito regular. O rendimento que ele vem obtendo não tem sido suficiente para cobrir o dividendo que ele tem pago ultimamente. Ele tem se valido de reservas e de rendimentos não recorrentes para manter a distribuição de 5 centavos por cota nos últimos meses. A menor variação positiva eu estou com HGLG, com 1,58%, e que hoje é o ativo com menor participação aqui no meu grupo de fundos imobiliários. Quando a gente vai para os ETFs, eu tenho 3 ETFs, 2 deles correspondentes à Bolsa de Valores dos Estados Unidos, o TEC 11 mais focado nas ações de tecnologia, sofreu bastante nesse período agora do começo do ano com a taxação do novo governo Trump. O IVVB 11, que também caiu, ele corresponde ao SP500, mas caiu menos do que o TEC 11. E tenho o China 11, buscando aí diversificar um pouco essa exposição ao exterior, trazendo ativos que repliquem aí os ganhos das empresas chinesas. O China já voltou a estar com a variação positiva na minha carteira. Ele também tinha caído nessa movimentação de tarifas, mas já recuperou com relação ao meu preço médio. Ainda estão negativos o TEC 11 e o IVVB 11, mas já com percentuais bem menores do que o que estavam anteriormente. Para ter uma ideia, o TEC 11 chegou a cair 25%
do meu valor do preço médio. Hoje ele está com apenas 4,42% de queda. O IVVB11, 3,5% de queda. Eu acredito que até o final de maio ou iniciozinho de junho, esses valores já voltem a estar positivos pelo crescimento que esses dois ETFs têm apresentado já agora no mês de maio. Aqui na minha carteira, a gente pode dar uma olhada também na rentabilidade. Ela tem apresentado uma rentabilidade bem superior ao CDI e ao IPCA. Quando a gente inclui aqui o IBOV, que é o índice Bovespa, a gente vinha tendo um desempenho melhor, mas agora, nesse último mês, o IBOV subiu bastante e passou um pouco aqui o rendimento da minha carteira. Aqui no patrimônio, a gente pode analisar tanto a evolução do valor investido, como a composição da carteira. Com relação ao tipo de ativos, a gente já viu lá na primeira página, né, a distribuição entre ações, fundos e ETFs. Quando a gente vai para os ativos especificamente, a gente vê que nenhum deles tem uma participação muito maior que a dos demais, né? A gente tem aqui a menor participação, que é o China 11, que foi o ativo que eu inseri por último na minha carteira e que hoje é o que tem a menor participação. O que está hoje com a maior participação é a Vale, com 6,46%. Quando a gente vai ver a distribuição entre exposição ao mercado nacional e ao mercado exterior, vemos que o exterior, que corresponde aos ETFs, está com 9,68%. Os analistas chegam a indicar um valor de exposição ao exterior bem maior do que esse atualmente na carteira. Eles falam que percentuais da ordem de 20%, 25% ou até 30% são interessantes para que a gente diversifique os nossos investimentos. Quando a gente vem aqui para as ações, mais uma vez, a distribuição bastante uniforme entre a participação de cada um dos ativos. Quando a gente vem aqui por tipo, a gente vê um setor financeiro participando com a maior fatia. Aqui dentro nós temos banco, temos seguradora e temos uma hold, que é a Itaúsa. Na utilidade pública, nós temos 2 ações de empresas de energia e uma de saneamento. Petróleo e gás é a Petrobras. E materiais básicos são 2 ações de mineradora, a Vale e a CSN Mineração. Quando a gente detalha aqui por segmento, isso fica melhor observado. Seguradora, água e saneamento, banco, energia elétrica são 2 empresas. Aqui a Petrobras, a Itaúsa e minerais metálicos, que são 2 empresas também, CSN Mineração e Vale. Quando a gente vai para os fundos imobiliários, nós temos aqui por segmento a distribuição entre fundos de papel e fundos de tijolo. Nos últimos vídeos eu falei da minha preocupação com relação ao percentual de fundos de papel na carteira, que estava ficando bem próximo já de 40%, e eu não quero que chegue a esse percentual. Eu pretendo deixar aproximadamente 1/3 da carteira com fundos de papel. Hoje tenho 34% papel, 65%. Se a gente for aqui por tipo, nós vamos ter fundos de shoppings, fundos de logística, lajes corporativas, fundos híbridos, no caso aqui são 2 de papel e 1 de tijolo, classificados como híbridos, e um fundo de papel do tipo títulos e valores mobiliários. Nos ETFs a gente já viu, eu tenho IVVB11, TEC11 e China 11. Na minha ideia, trazer cada um deles para 1/3 dessa distribuição. Eu defini 2 metas para minha carteira, uma delas está próximo de ser atendida, que é a meta de patrimônio com R$10.000,
e essa meta deve ser atingida já agora no começo de junho, com o primeiro aporte. Ao atingir essa meta, eu vou fazer algumas alterações na minha carteira, eu pretendo incluir alguns ativos, eu pretendo também alterar o percentual da minha alocação. Isso tudo a gente vai ver quando eu chegar no valor estabelecido. Com relação à segunda meta, que é uma meta baseada em média de proventos mensais, ela vai demorar mais a ser atingida porque até que a gente tenha os 12 meses, né, que são considerados na média, a gente vai ficar com valores bem baixos, né? Hoje a gente está com uma média mensal de 20,39. Se a gente considerar que nós só temos 6 meses de investimento, essa média deveria ser da ordem de 40, R$ 41 já, se a gente considerasse só os 6 meses. Mas acredito que a gente vai atingir esse objetivo, e quando a gente atingir, a gente vai definindo outros patamares para a gente buscar alcançar. Bom, isso é um panorama geral de como está a nossa carteira hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se chegaram até aqui, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer e espero você no próximo vídeo. Até lá, grande abraço.